E muitas vezes nós repetimos isso, muitas vezes isso vai ficando na teoria. E quando realmente nós precisamos responder ao Senhor com eis-me aqui, muitas vezes nós resistimos a isso. E eu poderia trazer aqui diversos personagens da Bíblia que disseram sim ao Senhor e isso custou muita renúncia. Mas eu quero me ater a poucos personagens aqui para que você possa extrair, eu e você extrair o máximo possível daquilo que esses personagens podem nos trazer. Eu quero começar falando sobre uma missionária, o nome dela é Elizabeth Elliot, acho que alguns aqui conhecem, esposa de Jim Elliot. Eles embarcaram numa missão ao Equador e eles foram ali evangelizar uma tribo indígena de difícil acesso. E nessa trajetória, quando o marido dela e alguns outros missionários conseguem enfim acessar essa tribo, ele e os demais são fascinados ali por aquelas pessoas que não entenderam e não receberam o Evangelho. Agora, Elizabeth, ela está com uma bebê de 10 meses, em um país que não é o seu, viúva, que talvez começou com um sonho, com uma promessa, com uma resposta de sim ao Senhor, agora é interrompido por essa tragédia que acontece na sua vida. Elizabeth tinha tudo para se revoltar contra Deus, porque ele se questionava por que o Senhor não protegeu, não guardou, nós estamos em missão. Mas é muito lindo quando nós vamos vendo a biografia dessa missionária, ao invés de voltar para o seu país, para ter uma segurança, digamos assim, né, para criar sua filha agora, já que ela estava sozinha, ela, como uma filha pequena, decide confiar em Deus, mesmo depois dessa perda, e continuar a sua missão. Ao invés de revolta, nós vamos ver que ela escreve muitos livros com muitas frases que nos chamam muito a atenção. E uma delas, ela diz assim: ser cristão é morrer para si mesmo, e é dizer sim a Deus, custe o que custar. Após esse luto, Elizabeth pensou: qual a próxima coisa a se fazer? E essa também é uma das frases muito marcantes na sua trajetória. E ela ensina muito sobre o propósito da dor na vida do cristão. E ela diz assim, que sempre que nós passarmos por um momento de dificuldade, de perdas, nós precisamos parar e pensar: qual é a próxima coisa a se fazer? Entendeu que a próxima coisa era continuar estudando ali o espanhol, aperfeiçoando o seu idioma, para que ela pudesse então completar aquela missão que eles haviam continuado, e não era porque algo havia mudado que ela retrocederia daquilo para qual o Senhor havia chamado. Ela entendeu que precisava seguir. Ela disse algo que eu gostaria muito de compartilhar antes que nós pudéssemos entrar no texto, e que me chamou muito a atenção, porque eu não entendi muito quando eu li, devido a tudo que ela carrega na sua história e na sua biografia. E ela diz assim: Deus nunca retém nada de nós que não seja para nos dar algo melhor. E quando eu li essa frase, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Tem uma canção muito linda de uma cantora conhecida que fala sobre isso. E todos nós já dizemos isso em algum momento, ou para nós mesmos, para nos consolar, ou nós talvez falamos para alguém que estava passando por alguma situação de perder emprego ou algum bem, algo que muitas vezes nós vamos ali trazer ânimo e dizer: o Senhor tem algo melhor para você. Mas quando nós analisamos em que contexto ela diz isso, não encaixa muito essa frase, porque ela diz isso após perder o seu marido. E nós nunca usaríamos essa frase para consolar uma pessoa que está de luto. Nós jamais diríamos que Deus reteu aquela pessoa para dar algo melhor. Porque nós que já perdemos alguém que nós amamos, nós sabemos que pessoas são insubstituíveis na nossa vida. O Senhor vai nos consolar, mas sempre vai ficar aquele vazio que jamais vai ser preenchido. E então eu não consegui entender muito o sentido dessa frase, vendo no geral tudo que ela costumava ensinar. E aí, pesquisando um pouco mais, eu fui entender que esse melhor que ela estava dizendo aqui não é o melhor que vocês estamos acostumados a querer para nós. Às vezes o melhor de Deus, ele vai doer. Às vezes porque não é sobre o nosso conforto. E eu sei que estamos ouvindo muitas palavras por aí fora que muitas vezes colocam o homem como centro. Mas aqui ela está falando sobre o propósito de Deus. Porque Deus transforma
transforma perdas em propósito. E essa frase não foi escrita por alguém que ganhou, mas por alguém que perdeu e continuou confiando. Ela não teve o seu marido de volta, ela não teve uma vida fácil, ela não teve todas as respostas, talvez ela tenha partido e não conseguiu entender tudo que o Senhor às vezes permitiu na sua caminhada. O melhor que ela ganhou foi uma profundidade espiritual. Ela teve mais autoridade naquilo que ela ensinava e um impacto eterno na vida de muitas pessoas que ela conseguiu transmitir o Evangelho. Cerca de 2 anos após o falecimento do seu marido, Elizabeth conseguiu fazer contato com 2 mulheres que haviam saído daquela tribo e ela ganhou a confiança dessas mulheres e então, depois de um processo longo de tempo, ela conseguiu voltar àquela tribo e com muito cuidado ela conseguiu a confiança das demais pessoas que estavam ali e ela conseguiu evangelizar aquela tribo ao Senhor e muitas pessoas se converteram ao cristianismo. E o Senhor, Ele continua esperando pessoas, buscando pessoas que estejam disponíveis. Ao longo da história nós vamos sempre ver mulheres de Deus e homens de Deus que entenderam e participaram, se dispondo a dizer sim ao Senhor sem esperar uma resposta clara de como será a missão que Ele muitas vezes nos chama. Mas eu quero que nós possamos voltar agora para a leitura que nós fizemos. E apenas o último versículo onde Maria responde, mas você conhece a história. Maria recebe a visita do anjo e ele anuncia para ela que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias tão aguardado. Naquela época, uma jovem, ela se casava entre 12 e 14 anos. E nós podemos então dizer que Maria era uma adolescente. É claro que nós não podemos comparar a maturidade daquela época com a de hoje, quando nós vemos uma menina de 12 anos. E Maria recebe essa visita e o que nos chama a atenção é como ela reage a essa notícia. O texto não nos dá muitos detalhes, não fala de sua aparência física, não fala de seus pais, mas o que nos impressiona é como uma menina tão jovem está disposta a dizer sim, sem que haja muitas explicações e sem nenhuma exigência para aquilo que havia sido proposto para ela. E então ela pergunta para o anjo: como que isso vai acontecer, sendo que eu sou virgem? O anjo vai dizer para Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela. Mas eu queria que você refletisse um pouquinho antes, que eu acabei de falar, não queria pular essa parte. O interessante aqui nesse diálogo é que nós vemos aqui que Maria apenas pergunta como isso se dará. Ela não faz uma pergunta com um tom de dúvida, mas como de alguém que queria entender. Mas o que me atrai nesse texto são as perguntas que ela não fez. Não está registrado porque ela não fez. Ela não perguntou o que José iria pensar. Ela não perguntou se isso poderia custar o casamento dela, se como os pais dela reagiriam a essa notícia. Ela não perguntou como seria a reputação dela. Ela não perguntou por que eu fui escolhida. Nenhuma dessas perguntas está no texto. Então sua resposta vai nos revelar o seu coração humilde, porque a resposta de Maria é: eis aqui a sua serva, faça comigo conforme o Senhor. Aleluia! E nós podemos também nos aprofundar o que Maria diz quando fala: eu sou a sua serva. Ao longo da história, quando nós estudamos, nós vemos que serva eram senhoras que se assentavam nos aposentos de suas senhoras e com um simples aceno de mão elas estavam ali prontas para atender esse pedido sem nenhum questionamento, sem nenhum diálogo. Era uma obediência imediata. E quando Maria se declara como serva, ela está se esvaziando completamente de si e reconhecendo e pedindo e declarando nessa frase que ela fala que o Senhor possa a encher por completo. Uma jovem menina que recebe essa notícia tão grandiosa e ela nos ensina que ela estava pronta para dizer sim. Eu queria que você refletisse, porque quando nós pensamos nisso, o que eu e você teríamos perguntado? Quais seriam as perguntas que nós faríamos diante de uma revelação tão profunda como essa? Quais seriam as exigências que nós poderíamos querer ter